que se vendia muito um sonho de enriquecimento rápido e fácil para se tornar assessor, entendeu? Muita gente vendeu uma ideia de que era uma profissão que se esforçava pouco e tinha muito resultado. Ainda tem um pouco disso, mas, cara, eu já tive a oportunidade de estar com muito assessor. E é igual a história do Everest. Todo mundo que vai escalar o Everest estava motivado, né? Mas nem todo mundo voltou. E esse dia chegou, estamos aqui para mais um episódio do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo hoje meu amigo e sócio Gustavo Araújo. É isso aí, Paulo. Episódio 19. E hoje estamos com um assessor aqui elegante, bem apresentado. Cara bonito, hein? Pô, Rafael Oliveira. Sócio da CAT Investimentos, Isso aí. Fundador do projeto Assessor no Front, formando aí uma baita galera top de assessores de investimento aí por todo o Brasil. Enfim, muitas histórias para contar hoje. Rafa, obrigado pela sua presença. Levou acho que uns 4 meses pra gente conseguir agendar aqui. Demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Cara, muito obrigado aí, em nome de toda a equipe, pela sua vinda, sua disponibilidade de estar aqui hoje. O Rafa não é de São Paulo, enfim, a gente sabe que a agenda aí do pessoal do mercado financeiro não é fácil, mas show de bola, cara. Obrigado aí primeiro pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. A gente demorou para agendar aí, mas tenho certeza aí que vai ser um bate-papo para a gente comentar muito de mercado, né, o que vem acontecendo, os projetos aí para frente também. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem especial, hein? Muito. Esse episódio vai ser muito bom. Então vamos lá, vamos começar? Bora, manda aí. Rafael, vamos lá, conta então pra gente, cara. Eu gosto sempre de começar o nosso podcast, ele busca sempre entender essa essência, né? Da onde que as pessoas vieram, por onde elas passaram e tal. Acho que é legal você compartilhar um pouco da tua experiência, né? Você é um cara novo, mas que construiu muita coisa já até aqui. E assim, por onde você começou, cara? Qual que é a tua formação? Por onde você passou? Enfim, conta um pouco pra gente. Primeiro agradecer pelo novo, né, que você falou. Mas, bom, Rafael Oliveira, tenho 34 anos, estou no mercado financeiro como assessor de investimentos, é a minha única atuação desde quando eu entrei no mercado financeiro, isso desde 2017, então fazendo aí 9 anos na atuação como assessor. Vim do mercado muito diferente do mercado financeiro, eu vinha do mercado de produção de eventos, então produção de eventos. Eu sou natural de Ribeirão Preto, mudei para Uberlândia, né, que é onde eu atuo hoje, fica a unidade que eu toco lá do nosso escritório, em 2010 para fazer faculdade, sou formado em Engenharia Mecânica pela UFA, Federal de lá, e no meio da faculdade eu já comecei a empreender, minha primeira empresa, que foi uma produtora de eventos, estou muito focado ali no nicho de faculdades, a gente também fazia produções de outros eventos, shows também, uma parte de marketing para eventos, a gente montou uma agência focada para atender eventos, e esse projeto durou 5 anos, quando eu recebi o convite de amigos, que hoje são meus atuais sócios também, para conhecer um pouco mais do mercado financeiro, né? Então eu tinha familiares lá sendo atendido já, fui conhecer um pouco mais e acabei gostando. E aí acabei fazendo essa transição no mercado lá em 2017 e estou aí até hoje. E com certeza, né, uma profissão aí que a gente aprende e tenho muito prazer de estar até hoje. Sim, mas você é um cara bem dinâmico, assim, né? Acho que eu já acompanho seu trabalho nas redes sociais há algum tempo, né? Então já via as tuas iniciativas, desde a parte de informação e educação, também tudo aquilo que você compartilha de conhecimento, né, em relação ao mercado como um todo. E eu vi também, você é um cara bem conectado, né? Usa muito bem as redes e tudo mais. Então, agora tudo faz sentido, né? Pô, você era um cara da engenharia, mas trabalhou bastante com eventos, passou ali por marketing, enfim. Você é um cara muito dinâmico, muito plural, né? O que o assessor acaba sendo, né? A gente tem que ser um profissional generalista, né, em várias coisas, para dar o atendimento que o nosso cliente precisa e eu tenho esse interesse, né, de toda hora estar buscando me aprofundar um pouco num assunto. Eu acho que isso contribuiu, né, toda a trajetória aí e até hoje, né, apesar da gente não... o que uma produção de eventos tem a ver com assessoria de investimentos? Acho que toda a bagagem, a parte de network que isso promove acaba ajudando também. E a gente extrair. Eu sou muito a favor da gente extrair os pontos positivos de tudo que a gente passa. E
gente tem que focar nisso. E quando você começou, de fato, com a assessoria, você já começou montando um negócio próprio? Ou você passou por alguma assessoria? Conta um pouco pra gente. Passei por uma assessoria, comecei no escritório que era credenciado a Mirai. Então, lá em 2017, né, bem no começo, né, o Pablo, que era o nosso gerente, né, de escritório ali, de estratégia. Então, foi no momento ali, né, minha primeira semana do mercado financeiro, cara, foi um dia depois do Joesley Day, eu lembro. Cara, foi... E meu conhecimento de investimentos era muito baixo, eu malemar sabia que era uma Selic direito, e vi o pessoal lá já, né, o mercado derretendo. Eu falei, cara, mas o que isso tem a ver com o mercado? Uma notícia que saiu. Então, foi muito interessante. Eu acho que a trajetória também, no momento de renda variável bem aquecido que a gente estava, né, naquele momento ali pós 2016, e foi algo, né, o escritório era bem direcionado para a parte de renda variável, me proporcionou um conhecimento de mercado muito interessante, né, que a gente consegue aplicar até hoje também. Muito legal. E aí, depois dessa assessoria, como é que foram os seus próximos passos? Fiquei nessa assessoria durante 2 anos e meio, aproximadamente, e aí em 2019, eu e mais 4 sócios, né, nós em 5, saímos para montar o nosso próprio escritório, que foi quando surge a Rocha Investimentos, em agosto de 2019. Naquele momento a gente começa o escritório, né, eu falei, a gente tinha ali uma custódia pequena, né, o nosso propósito quando foi criar o escritório era de fato atender o cliente em todas as frentes, e ainda a gente estava num escritório, conheceu o mercado financeiro, um escritório muito focado ali na renda variável, né? E era confrontante o que a gente acreditava que era, apesar de já ter vários escritórios no mercado atuando bastante já, até começando a pôr as corretoras de seguro dentro, e a gente via que não dava para ficar só na renda variável, e a gente começou esse lado empreendendo, e a gente começou com a Genial Investimentos, foi a primeira corretora que a gente se plugou lá em 2019, até o ano de 2020. Então, foram 6 meses ali, basicamente, até começar a pandemia. E não dá para jogar no modo easy, né? Então, a gente começa já a pandemia ali. Mas, apesar de ter sido um momento difícil, cara, pra gente foi um dos melhores momentos de mercado que a gente pegou em termos de novos clientes, conseguiu. Acho que o nosso crescimento como escritório foi muito naquele momento de pandemia. A gente conseguiu ajustar muitos processos, não perder também a toada ali de atuação durante a pandemia, que eu vi alguns colegas também de profissão que ficaram um pouco ali estáticos, né, naquele momento. A gente conseguiu aproveitar bem. E aí foi quando a gente recebe o convite do Safra para estar ingressando. Então foi logo no começo do Safra Invest ali. Nós somos, se eu não me engano, o 12º, 13º escritório a se plugar dentro da plataforma. Mas isso em Ribeirão Preto? Isso em Uberlândia. Em Uberlândia. A gente já começa em Uberlândia. Então, desde 2010 já estou locado lá em Uberlândia mesmo. Boa. Cara, e vocês foram, assim, fora das 2 grandes casas, né, XP e BTG, vocês foram muito assediados no início para ir para XP ou BTG? Cara, sendo bem sincero, né, a gente era um escritório pequeno, né, eu lembro quando a gente foi fazer o nosso onboarding ali na Genial, cara, a gente tinha 8 milhões de custódia, um escritório. Então, assim, era bem incipiente. A gente tava... Isso cliente do agro? Mais do agro? Não, cliente voltado para pessoa física mesmo, né? Apesar da região estar muito locada no agro, ainda juntando tudo, dava 8 milhas. Dava 8 milhas, né? Então, assim, pô... Patrimônio do Paulo, pô, 8 milhas. Como é que a gente vai... Era o Paulo lá, né? Um cliente. Vai começar um escritório. E era uma época que a gente estava vendo alguns movimentos bem agressivos ali, né? Da XP, principalmente, né? Propiciando alguns movimentos de fusão. Então era um momento que a barreira de entrada para grandes corretoras estava mais difícil, né? Então a gente com 8 milhões, eu lembro, né, fazer reuniões, os caras, pô, escritório aqui abaixo de 250 milhões não precisa nem conversar. Então mas não foi nem só por isso, logo veio o BTG, a gente teve várias conversas ali também, mas o que sempre atraiu a gente, quando a gente viu e começou a primeira conversa com o Safra, foi a força da instituição. Né? O Safra tem, cara, um nome, né, por trás. Então, isso... que já vieram pelo menos uns 5 escritórios do Safra aqui, hein, Paulo? Eu acho. Não, acho que não. Eu tava perguntando pro Rafa, eu lembro da Bridge Invest, né, que o pessoal Estrutural, lá... que era... é verdade, Estrutural do Alexandre Abreu. Não, tá vendo, Root, cara? Muita gente. Root, que é do Rio, né? Dani.
Ah, tem vários, tá Tem vendo? vários, Safra Cara, cresceu bastante. não, é que ele tinha me perguntado, eu não lembrei na hora. Eu lembrei de Aham. 2 só. Mas assim, Boa. tem. É. Pô, aqui nós estamos entrevistando bastante gente já, né? Não, esse é o Tox, cara. Já perdeu a conta, né? Não, eu quero saber de você, né? Você foi Genial, foi Mirai Mirai, e agora Safra, né? aham. Tá muito feliz no Safra? Demais, 100%, cara. Boa. E a gente pega ali, né, toda a evolução, literalmente, do Safra e não tem muito o que reclamar, não. Né? Eu acho que, principalmente em momentos de instabilidade que a gente vê, né, a mídia atacando forte algumas coisas na assessoria, tá numa instituição tão sólida quanto o Safra ajuda e muito, quanto a percepção de cliente, né? Isso pra gente é muito bom. Eles têm uma atuação próxima, eu não sei como é que é, assim, o Saldanha, o Ceará, os caras estão sempre próximos ali Cara, vamos dizer, do parceiro, como é que funciona essa relação? sem dúvida, acho que esse é dos principais pontos, né? Uma das dificuldades que a gente tinha no nosso começo do escritório, poxa, a gente já tinha uma carteira pequena, a gente se baseava muito ali num projeto de crescimento, né? A gente não tinha carteira, não vinha do mercado financeiro, 5 sócios, e a gente não tinha direcionamento, né, no começo. Quando a gente passa para o Safra, a gente começou a ver o pessoal indo do nosso lado mesmo, tá? Então, os acompanhamentos dos gerentes estratégicos sempre foi muito importante no nosso crescimento, né? Tá pegando o direcionamento do que dava certo, o que não dava, isso sempre ajudou e continua ajudando a gente também, com certeza. A gente vai falar também, né? Pô, a gente quer saber bastante sobre essa evolução da Rocha, né? Até a gente chegar, da Rocha Investimentos, até a gente chegar no momento da CAT, né? Mas assim, falando um pouco sobre a Rocha ainda investimentos, vocês conseguiram, até quanto que vocês conseguiram expandir o portfólio de vocês, o tanto que vocês amadureceram enquanto empresa, tamanho, até esse processo depois que veio de M&A com a CAT Investimentos? Cara, então, né, desse start aí, né, a gente fica um ano genial, depois migra para o Safra, né, um ano depois, começa do zero, né, literalmente, novamente, e a gente chega até o momento ali do M&A com 400 milhões de custódia, aproximadamente. Então, Isso em quanto tempo? isso foi em 5 anos, basicamente, 5 anos. desde a fundação até o momento ali Legal, cara. do Pô, M&A. é um track record legal, assim, né? Se encontrou mesmo no Safra, né? Foi onde você conseguiu. O que você conseguiu levar de diferente pro cliente que você não tinha na Genial e nem na Mirai? Cara, acho que a primeira coisa, né, quando a gente conversava com um cliente grande, né, vamos lá, contextualizar a parte demográfica, a gente está no interior, então a entrada dentro do mercado financeiro para o cliente lá é muito mais escassa, né? Diferente quando a gente está em São Paulo, né? Sim. Cidades aqui. Tem mais gente que tem conta no Safra do que provavelmente interior. Exato. E conhecer corretora. A gente estava ainda naquela época que corretora estava começando a se falar, e aí chegava numa corretora independente, como Genial, o cara ficava resistente, por mais que tinha confiança. Dizem que o mineiro é desconfiado, é verdade isso aí? 100%, né? Só um trem bom. E eu falo, uma boa quantidade de reuniões ainda nossa é presencial. Então é algo que, por mais a facilidade do Mas você virtual, lida bem com isso, né? Assim, como é que você também, pelo fato de ter essa vida no interior, você também gosta desse contato com... demais. Se eu né? pudesse, todas as minhas reuniões eram presencial, né? Sim, E aí exato. Eu sempre senti isso. mas essa questão da resistência do cliente, ela existe até hoje. Então, quantas vezes a gente chega dentro de uma reunião com o cliente e ele aceita fazer negócio com a gente porque a gente está presencial. Então, eu vejo que às vezes até resistência com private de grandes instituições que não têm atuação lá local acaba tendo uma dificuldade de entrar por causa disso, da proximidade. Sim, eu imagino, cara. Mas, pô, 400 milhas e aí depois vem o processo com a CAT. Exato. Como é que começou, assim, esse namoro, essa conversa? Foi um passo da CAT em relação a vocês? Vocês já tinham na ideia do business da Rocha Investimentos fazer um processo de fusão com alguma outra empresa? Como é que foi? Conta um pouco pra gente. Porque hoje tá muitos escritórios estão rolando isso, né? Um processo de M&A e tal. Então compartilha um pouquinho dessa experiência aí com a gente. Quando a gente começa ali com o Safra, né, vou voltar um pouquinho mais à história, nós 5, né, começamos uma empresa nova, todo mundo como assessor de investimentos, então todo mundo ajuda a captar, ajuda a fazer financeiro, todo mundo faz um pouco de tudo. Sim. E aí logo no começo do segundo ano a gente começa a segregar um pouco mais as funções, então eu fico ali até 2021 como assessor e depois acabo distanciando um pouco mais da carteira de clientes para tocar a gestão da empresa como um todo.
e a gente começa, né, a nossa construção da corretora de seguros, da nossa plataforma de crédito, e a gente se antecipou bem a esse movimento de atuar com o cross-selling, né, a PJ2, né, que fala no mercado. Sim. Tanto que a gente acabou tendo vários destaques dentro do Safra. Desde do primeiro ano, lá, 2021, a gente fica entre os 3 melhores escritórios do segmento corporate no Safra. Então, depois que a gente faz esse processo, a gente é um escritório que sempre criamos para ser um escritório expansionista, né? Então, fazer a parte de contratar assessores, formar assessores era o nosso objetivo. E aí, em conversas, né, em eventos do Safra, a gente, né, eu sempre fui muito entusiasta de conhecer outras operações, né? Às vezes que eu vinha de carro para São Paulo, na volta sempre passava, às vezes, em alguma cidade, ligava, fulano, vamos tomar um café, conhecia a operação, mostrava um pouco da nossa. Eu acho que a gente... O cara gosta do presencial, né? Faz diferença. Exatamente. Perdi as contas de quantos escritórios aí no raio de Brasília até São Paulo eu já visitei presencialmente. Escritório de investimento? De investimento. Assessor? Legal, cara. Independente da corretora. Da bandeira, né? Diferentes plataformas e tal. E isso, cara... Convida todos para o Advisor Talks, hein? Exatamente. Vamos passar uma cortesia para você instruir. Vamos lá. Com ele já, pô. Então, esses papos sempre foram muito bons, né? Trazer insights, ver o que alguém está fazendo, o que a gente não está, passar também o que a gente faz e não está. Então, acho que isso foi um dos principais fatores que fez a gente ter esse crescimento concentrado ali em poucas pessoas também. E nessas vindas e vindas a gente vai entendendo mais como que é a cultura de um escritório, como que é o pensamento de outro. E aí, nos eventos, né, promovidos também pelo Safra, que a gente acaba tendo um pouco mais de contato com as pessoas, com os líderes de outras operações, a gente começa, né, a entender mais sobre outras operações, e foi aí que a gente conheceu a CAT também. Né? A CAT, que é um escritório mais novo em idade, né, do que nós, mas com profissionais que começaram o negócio ali de... O CEO é o Everson. Já conheci o Everson. Vamos aprofundar essa conversa da Kátia aí no próximo bloco? Agora. Então, maravilha, cara. Bora Vamos tomar uma aguinha aqui. Bora. E no próximo bloco vamos falar mais de Kátia e sobre a cultura da Kátia. Ei, você que está vendo esse vídeo aí com a gente, eu tenho um recado importante. Se a sua empresa precisa repensar a comunicação, o marketing, as estratégias de captura de leads e tudo mais, você precisa conhecer a agência Nambu, uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Estamos aqui de volta para mais uma conversa do Advisor Talks Podcast. Hoje aqui com a gente, Rafael Oliveira, sócio da CAT Investimentos. É isso aí, né, Gustavo? Eu já estive com o Emerson e já sei que... vamos ver se é verdade. Que o Safra é sócio, ou o Davi é sócio da CAT Investimentos, é isso mesmo? Isso. Hoje a gente já pode falar, né? Hoje a gente já pode falar, né, que o Safra integra o nosso quadro societário. Para a gente é um movimento de muito orgulho, né, ter a confiança, né, do Safra estar entrando na nossa operação. E, sem dúvida, né, por tudo que tem sido construído aí nesses anos, né? Cara, qual o tamanho da CAT Investimentos hoje, 2025? Hoje, final de 2025. Hoje a gente, né, há um mês e meio atrás, a gente passa a marca de 2 bi de custódia. Tá? Nós estamos aí com mais de 100 profissionais na operação em 9 filiais. Tá? Desde Brasília, passando por Goiânia e Uberlândia, que já eram filiais, né, que a gente tinha na Rocha, Jundiaí, Indaiatuba, Alphaville, São Paulo, aqui, que é a matriz, Londrina e Florianópolis. Então, dentro do desenho ali de expansão, né, muito hoje como que a gente está posicionado. E daí você foi para fazer assim, porque o M&A, cara, o M&A ele tem... Eu gosto muito de estudar M&A, gosto de estudar a história de empresa. Ele tem alguns fatores que, para operacionalizar, não é tão fácil, né? Como foi esse processo de você sair de uma empresa que você já tem tua cultura, tua visão, né, e se adequar a uma outra cultura, uma outra marca, e você abriu mão do nome, enfim, e para se adequar a uma outra estrutura, era parecida com a sua, teve sinergia? Boa, excelente ponto. Eu acho que você falou os 2 principais pontos que faz a gente ir para a segunda página de qualquer conversa, que é a cultura e visão. Uhum. Quantas vezes a gente já conversou com outros escritórios, não com o intuito de fusão, e não era os intuitos nas conversas, né, iniciais com a CAT, era de network mesmo, de benchmark, mas quando a gente vê que a cultura é
muito divergente, ou a visão também não rola. Quantas operações grandes a gente vê que não tinha o viés de expansão que a gente gostaria de ter, e aí, por mais que às vezes a cultura ali no dia a dia seja um pouco parecida, não faz a gente aprofundar mais uma conversa, ou o contrário. Eu acho que foi um casamento literalmente ali, baseado numa cultura e numa visão parecida de negócio que a gente estava seguindo, né? Até nas primeiras conversas eu lembro, né, dos desenhos, né? Pô, como que são os projetos da CAT, cara, era muito parecido do que a gente já estava desempenhando e querendo colocar em prática. Esses foram os principais pontos para a gente seguir em frente, né? E ajustar todos os pontos para ser uma fusão sinérgica, né? A gente vê muito no mercado acontecendo alguns movimentos que não são fusões, né? Se chama fusões, mas de fato são aquisições, né? No português, tem uma claro. diferença, né? Tem vários pontos, né? Acho que até é bom para quem está escutando esse episódio. Muitas das vezes, quem tem uma empresa, um escritório, se ele tiver abaixo de 500 milhões, eu acho que hoje ele pode, estando em XP, BTG Safra, escutar uma proposta, né? Claro, acho que vai ter procura, até os maiores, né, cara? Até maiores, mas eu acho que tem uma consolidação, assim, dos menores, eu digo, não desmerecendo os 500 milhões, porque é um trabalho árduo, eu tô dizendo, esses menores de 100 a 500 milhões, eu acho que tem uma consolidação acontecendo, né? Muito grande. Acho que é bem claro, assim, no momento hoje, no momento do mercado, a gente tá vendo isso acontecer, um processo de consolidação, né? E é muito de propósito de cada um. Tem escritório que tá nesse patamar e fala, cara, eu quero vender minha operação e beleza, ficar tranquilo aqui, não quero sair. Não quer mais trabalhar. E aí não tem cansei certo da errado. assessoria. Cansei, quero curtir um ano sabático aí, beleza, eu acho que tá tudo certo, é muito do objetivo. E acho que tem escritório pronto para esse tipo de deal também, do mesmo jeito que... tem gente que já monta a empresa pensando nisso também, entendeu? Eu acho que vai muito além de você ter a carteira do assessor, né? Eu quero comprar a sua carteira. No caso de vocês, eu quero que vocês venham para contribuir no intelectual, na operação, expansão, é isso mesmo? Pelo que eu vejo foi isso, né? Exatamente. O que a gente pode agregar nas duas pontas. Acho que por isso, a nossa conversa foi extensa, muito mais de como que a gente vai enquadrar e agregar os processos de cada um para que a soma não seja 1 mais 1, né, e ela consiga ser 3, né, ou mais, e acho que está sendo muito assertivo. Nós estamos aí com um pouco mais de 7 meses em todos os indicadores, todos os quesitos, a gente está superando as expectativas, né, como o que a gente propôs ali atrás, antes do movimento, para agora que está se concretizando. E, cara, como é que é a CAT, uma dúvida, a CAT Investimentos, é uma dúvida que eu tenho também. A Rocha Investimentos foi a única empresa que passou por um processo de fusão com eles, ou alguma outra empresa também havia sido fundida ou foi fundida ao longo da história da CAT? Tá. Você sabe dizer? Até na história da Rocha a gente já tinha, né, adquirido, incorporado um outro escritório, menor, lá de Uberlândia também, do Safra. Então foi uma conversa inicial mais voltada para esse lado, que são os dois momentos. E dentro da CAT hoje, né, tiveram alguns movimentos iniciais, né, de escritórios, inclusive de outras corretoras, mas bem lá no início também, quando foi a composição do projeto inicial mesmo. Legal. Cara, às vezes a gente sempre fala com escritórios que tem participação do BTG, que é André Esteves, né? Carioca, o Benchimol Carioca, agora o Davi Safra, né? Que é ali uma família de judeu. Vocês já fizeram reunião com o Davi, assim, de números e tal? Pessoalmente eu não tive esse contato tão direto, né, em uma reunião de business, mas a gente vê, né, principalmente lá com o Everson, com o pessoal, né, que está tocando mesmo, o cuidado que o Safra tem de olhar o que está acontecendo mesmo na operação, né? Então ter esse cuidado de não somente bater número também, mas tá numa reunião de conselho, dando opinião construtiva mesmo pro negócio. Claro, além da cultura judaica ser muito forte em bancos, né? E tem um ponto que o Safra não é um banco de capital aberto, né? Tem essa, tipo, assim, eu já fui, né, Paulinho? Já fui assessor do Safra, viu? Olha só. Já fui assessor do Safra. Cuidado, você vai falar em o compliance. Não, acho que tem esse ponto, né? BTG, enfim, tá na bolsa, XP tá na bolsa, inclusive Nasdaq. Agora o Safra não, né? Então ele tem mudanças muito
rápidas, né? Assim, do dia para noite. Não precisa passar por um conselho, muitas das vezes, uma governança corporativa e tal. E aquela decisão de, pô, é isso aqui, cara, vai, né? E tal. Só o fato da empresa já não ser aberta com negociações, ela já muda um pouco, né, o próprio processo dela. Exato. Então, mas eu digo assim, acho que o ponto que eu quero colocar aqui, né? Isso para vocês, você que foi genial e Mirai, né? Você percebe que é assim, uma cultura que tem mais cobrança nesse sentido e assim, todo dia pode vir uma mudança, de repente, que a gente não está esperando e tal. Gustavo, questão de uma mudança inesperada nunca nem me passou pela cabeça uma preocupação dessa, né? Eu acho que o fato de não ser listado, eu prefiro olhar para o ponto positivo de, cara, é possível se pensar em projetos de longo prazo, por não estar listado, né? E não precisar ficar batendo ali trimestralmente decisões que vão favorecer o curto prazo. Agora, é o que eu comentei, eu acho que a cobrança, no meu modo de pensar, né, sendo saudável, ela é muito importante. Então, a gente não teria chegado aos 400 milhões se a gente não tivesse uma cobrança, mesmo que indireta, para, cara, pô, o BP de vocês vai até aqui. O que a gente vai fazer de agora, esses próximos 6 meses, para atingir esse BP? Qual o caminho dá para ajustar? Então, isso a gente sempre teve muita abertura. Quantas vezes vinha aqui para São Paulo, sentava com o Ceará, com o pessoal, para discutir estratégia, e isso, sem dúvida, foi importante para a gente chegar onde está. E como CAT agora, é também importante para a gente chegar mais na frente. O Ceará linha de frente lá com os assessores, hein? O Ceará, pô. Não, já tentei falar com o Paulo, com o Ceará, vocês não conseguir trazer os caras aqui pra cá, mas também eles nunca têm agenda e tal. Aí eu vou falar assim, pô, Rafael Oliveira veio de Uberlândia pra cá, você tá aqui em São Paulo, vai vir. O Rafael criou um canal de conteúdo também, né? Isso. Tem um Gabriel que trabalha comigo no Ibirá, ele comentou, falei, tô indo fazer uma entrevista com o Rafael. Ele falou, ele falou comigo de um curso, tal. Eu falei, que legal. E aí você vai pro lado também de educação, né? Em que momento que você toma essa decisão de começar a ser um comunicador também, né? Certo. Gustavo, Paulo, acho que o que me fez tomar essa decisão, né, de começar foi olhando muito para trás do que como que foi que a gente chegou no onde a gente estava, né? Então, de novo, ninguém veio do mercado financeiro, né, que começou a Rocha comigo. E eu lembro assim, o primeiro dia no escritório, toma um telefone, na verdade é um telefone físico, né, nem existe hoje direito. Cara, toma um telefone, tem uns nomes aí, você liga. Como assim? Liga? Pra quem? Então, ter que superar esses desafios, né? É o cold call raiz. Exato, cold call raiz mesmo. E o que eu vi nesse processo todo, que é o quê? Se a gente não tiver processo, metodologia, não vai para frente. Então eu vejo muito assessor, pô, faço reunião, sentando com o cliente, ouvindo ele, cara, beleza. Mas a gente precisa ter uma estrutura que vai favorecer a conversão. E eu nunca negligenciei e eu fico bravo com os assessores que falam, cara, a gente não pode ser vendedor. Não, nós somos vendedores. Seja um assessor ou um consultor, não é que você está vendendo produto, você está vendendo o seu serviço. Então, você tem que assumir essa Tem que assumir, não tem essa, eu não sou vendedor. Cara, é vendedor e ponto final. Se você não tiver cliente, você pode ser o Warren Buffett de conhecimento. Você vai aplicar para quem? Para o seu dinheiro só, né? Então, ter essa metodologia, né, a pastinha debaixo do braço, né, sola de sapato, foi o que fez a gente chegar. E sempre foi algo que, uma paixão mesmo, estar junto com os assessores, olhando, ajustando, poxa, o que pode ser feito numa ligação para melhorar, o que pode ser feito numa conversão, analisar indicadores. E aí, né, no meio do ano passado, acabo, né, falando, cara, eu quero passar isso para mais pessoas também. Então a gente começa o projeto Assessor no Front com esse objetivo, porque muitas pessoas que eu via fazendo esse trabalho e bons trabalhos que são feitos também por alguns colegas de profissão, eles acabam não estando mais no front, né? Que por isso que vem o nome. Cara, eu ainda estou na assessoria. Qual é o nome? Assessor no front. Assessor do? Assessor no front. No front. Guerrilha, Exato. Pô, é verdade, assessor no front. Eu gosto desse exemplo, assim, né? Porque eu sempre falo pros meus amigos que estão comigo que trabalham comigo no dia a dia, eu falo assim, é trincheira, cara. Exato. Entendeu? É isso aí. É verdade. E assim, cara, as corretoras, praticamente todas, vários escritórios têm vários materiais de formação, alguns treinamentos, alguns cursos, mas, cara, por incrível que pareça, a maioria deles é feito por pessoas que não atuam na assessoria de investimentos. Então, cara, assim,
Isso tem bastante conexão aqui, só fazendo um paralelo, né? Muito com a atuação, né? Minha, do Ian, enfim, da turma que também está aqui nos bastidores, que é lá no projeto da Nambu, né? Então a gente trabalha o marketing digital voltado para o mercado financeiro. A gente cai na mesma, cara. Muitas vezes você chega o cara lá, ele tem a fórmula certinha aqui para gerar o lead e tal, mas você fala assim, cara, que isso aqui funciona lá pro varejo XPTO, mas isso aqui é mercado financeiro. Você tá vendo que essa palavra aqui você não pode usar, isso aqui você não pode falar, você não pode dar esse call aqui, nananana. Então assim, são universos diferentes. Então é bem por aí. Você pensar numa estratégia feita, né, por uma pessoa que tem experiência na assessoria, né, na atividade como assessor, o cara que está no front é diferente, com certeza. Cara, vamos lá. Na minha época, lá em 2017, eu pegava um telefone, eu ligava, cara, naquela época o WhatsApp era ainda recente, né? Hoje em dia, até para você ligar para uma pessoa, a Siri no iPhone atende automaticamente, então mudou. Não adianta falar o que funcionava lá atrás é a mesma coisa que vai funcionar hoje. Então, acho que isso traz, porque, cara, eu passo ainda pelas mesmas dificuldades do que um assessor que está começando. E, para mim, um dado que, poxa, às vezes sai no jornal, outras profissões que mais crescem sobre investimentos. Cara, eu não sei como que está o número atual, né, que nós vamos finalizar 2025. Mas se você pega, por exemplo, 2026, a gente teve, se eu não me engano, 4.500 novos certificados na Ancor. Só que 2020 de 24, começamos 25 com... Eu acho que a gente fecha esse ano perto de uns 30 mil, mais 30, ou menos. Mas não são todos atuantes, tem essa questão. E aí você pega, desses 4.500 que se certificaram, qual que foi o crescimento mesmo? Foram menos de 1.500. Então, o ano começou lá com 24 mil, se eu não me engano, assessores, finalizou com 26. Então, teve mais de 2 mil assessores que não estão mais atuando. Então, a mortalidade, né, ela é muito grande ainda. E, cara, assim, né, aquela frase, né? Essa é uma dura realidade, né, que, enfim, talvez muitas pessoas quebram a cara, né? Exato. Mas eu acho que tem um fator nisso aí, cara. Você não acha que num determinado momento, eu até não senti tanto isso agora em 25, mas acho que ali em 22, 23 senti muito isso, que se vendia muito um sonho de enriquecimento rápido e fácil para se tornar assessor, entendeu? Muita gente vendeu uma ideia de que era uma profissão que se esforçava pouco e tinha muito resultado. Ainda tem um pouco disso, mas, cara, eu já tive a oportunidade de estar com muito assessor. E é igual a história do Everest. Todo mundo que vai escalar o Everest estava motivado, né? Mas nem todo mundo voltou. Só que na assessoria de investimentos, o que falta, cara, é que... Nem todo mundo chega lá, né? É um monte de gente entrando e não é por falta de motivação, é por falta de preparo. Então, acho que a falta de preparo é o principal ponto. Às vezes, eu acredito... Ou falta de network, contatos? Cara, O que você acha, hein? Provocação, hein? Então, vamos lá, esses 400 milhões que a gente fez... Teve impacto de networking? Teve, mas um network foi construído. Cara, eu mudo para Ribeirão Preto, onde estava meu network, eu começo a atuar nele basicamente ele com 3, 4 anos de profissão só. Legal. Então, existe Você é um exemplo que não tinha network e começou do zero. Tem uma metodologia, eu acho que é isso que ele quer dizer. Cara, legal, quantos assessores com network você fala, cara, esse cara vai, pô, o cara, ele é bem relacionado, família boa, respeitado. Herdeiro, que a gente chama, herdeiro, né? Tá com vontade de trabalhar, mas ele não consegue trabalhar o networking dele. Não trabalha. Entre você ter o network e aí, transformar esse negócio... E aí você, no assessor do front, você dá uma aula ali pro cara, tem que fazer assim e tal, e... Cara, hoje o que a gente trabalha no assessor do front, a gente compilei essa metodologia, né, comercial, né, de prospecção, e também conceitos de assessoria, que eu acho que isso é muito importante, cara. Eu vejo muito assessor falando, o cara às vezes sabe pra caramba de ação, mercado financeiro, análise técnica, fundamentalista, mas não consegue passar isso pro cliente. Então, o que você precisa falar pro seu cliente, né, na hora de falar de um produto? Não adianta você falar de banda de board. Sair da tela do computador, né? Sair da tela. Parar de olhar gráfico, né? Exato. Pô, você não é analista, né? Exatamente. Então, passar, cara, quanto eu já vi assessor e até especialista, às vezes, de renda variável, não consegue falar com o cliente e passar a mensagem para que o cliente compre a tese, né, do que você está falando ali. Então, não ser analista, mas a nossa função como assessor de investimentos, ao pé da letra, é o quê? Cara, é informar o nosso cliente. Mas informar pode ser feito de várias maneiras. Então, o assessor que se dá bem é aquele que consegue fazer o recado chegar da maneira mais simples pro cliente. Né? Boa, porque acho que tem um ponto aqui, porque a gente viveu na pele, né? Eu praticamente vivi isso.
Não adianta você saber de gráfico, saber de número do Ibovespa, se você não conhece teu cliente, né? Você não sabe o hobby que ele tem, né? O que ele gosta de fazer. Então você precisa olhar mais, né? O que é um serviço, certo? Você vai prestar um serviço, mas você precisa conhecer o teu cliente, né? Eu acho que às Exato. vezes as pessoas vai mais pro mundo assim. Você me falou isso, cara, tu gosta de ver mercado, gosta de analisar ações, vai ser analista. Vai ser Exato. analista, né? Porque o analista ele vai te falar, ó, tal ação tá subindo tanto, ó, agora é o momento, o Bovespa chegando a 150 mil pontos, né? Muitas das vezes pro cliente, né? Não, pegando aqui essa onda que a gente tá falando ainda do assessor no front, né? Cara, que faz um bom assessor na sua visão? Assim, você é um cara que, além de ser um bom assessor, ter construído uma história bacana, você ainda forma muitos assessores com esse teu projeto. É um projeto pessoal teu, né? Ou Sim, não? sim. Não tem nenhuma outra empresa envolvida no assessor no Não. front. Tá. Legal. Então, assim, cara, com a tua experiência pessoal e de formações de assessores, o que faz um bom assessor? Cara, primeiro, organização. O assessor tem que ser organizado. Ele tem que aprender sobre os indicadores dele. Anota aí, galera. Organização. Se você não consegue ter controle dos seus indicadores, você não vai saber onde é o gargalo de você melhorar. Segundo, ser comercial, né? Não tem como você... acho que você tem fases de carreira na assessoria. A primeira fase, cara, você precisa ser 80%, 90% comercial, dominar técnicas comerciais, né? E o processo de vendas como um todo, que vai desde a qualificação do lead até a conversão, né? E você tem várias fases para isso. E depois você vai... Então, o conhecimento técnico de investimentos ele é um diferencial. Mas se você só tiver o técnico, mas não tiver o conhecimento comercial, você não vai deslanchar na profissão. Isso vai mudando com o tempo, né? Quanto mais você sabe da parte técnica, de investimento, de mercado, você vai conseguindo ampliar mais a sua carteira. Mas ali para, vamos dizer, a zona de arrebentação, o assessor ali que para de pé entre os seus 25, 30 milhões, né? Acho que é uma zona ali que ele já começa a ter uma remuneração que ele possa falar que eu sou um assessor agora, de fato, de investimentos, ele precisa muito ter a parte comercial bem desenvolvida. Sem Entendi. dúvida alguma. Pegando um pouco da reflexão que você fez, né? Me parece, às vezes, ter até uma inversão de valores, né? Tem muita gente que foca no técnico, mas hoje em dia, cara, dentro da estrutura da assessoria, você tem o cara da mesa X, da mesa Y, especialista na operação tal, especialista em assunto A, B e C. Então o assessor, ele tem que ser um generalista e na hora que ele precisa, ele chama o apoio do especialista. Então o foco dele tem que estar lá no relacionamento e no comercial, certo? Exato, sem dúvida. E, cara, ele precisa ser Boa. curioso também, né? Eu lembro, assim, minha época que eu comecei no mercado, cara, eu ficava durante, assim, umas 7, 8 horas da noite fazendo lista, para no dia seguinte ficar ligando e fazendo reuniões. Não existia reunião online naquela época, era presencial. Entendi. Tudo bem que Uberlândia é mais fácil fazer uma reunião presencial em deslocamento do que São Paulo, Sim. dava para ter um volume legal. Mas, cara, chegava em casa, eu ficava olhando live de YouTube, de analista, técnico. Então, Tem que se pegar informação você também. tem que pegar informação. Cara, você tem que viver isso. Eu costumo falar que você tem uma linha assim. O assessor, para dar certo, ele vai precisar fazer pelo menos aí, vai, de 100 a 200 R1s durante um determinado tempo. É a boca do funil. É a boca do funil. O tempo que ele levar para fazer essas 100 a 200 reuniões é o que vai dizer se ele vai dar certo rápido ou não. Tem gente que vai demorar 3 anos para fazer. E às vezes ele não pode esperar esses 3 anos. Ó, a gente tá falando com muita gente aqui. 200 Então, reuniões é explica, muita coisa, vamos né? aproveitar aqui o que o Rafa tem. Rafa, explica como que é esse funil de maneira generalizada. Tá. Legal. Quais são as etapas que a gente tem hoje, né? Basicamente, a gente precisa de um lead, né? Então, de onde que pode vir esse lead? Você tem ali eu falo que vocês têm 11 maneiras de conseguir um lead, né? Desde um porta a porta, que você consegue fazer uma reunião ou conseguir leads para fazer reuniões posteriores. Cara, isso dá resultado. Um dos maiores clientes que atendo hoje veio de porta a porta, batendo na porta para fazer uma reunião mesmo, sem pré-agendamento. Você tem o cold call, que não adianta, para ter resultado no cold call, você precisa ter muita intensidade. Se você não for ligar, discar para mais de 100 a 150 pessoas por dia, você não vai ter resultado, esquece. Eu vejo lá assessor fazendo 10. Então você tem a questão do networking, que o principal, né, que eu falo, a lista de casamento, né, esse termo ficou muito famoso no mercado e você precisa mesmo ter e já atuar nela. Ah, mas eu não quero queimar cartucho, cara. Isso é complicado, não dá para não passar. Beleza, você consegue os leads, depois você vai ter que fazer a qualificação dele e marcar uma reunião. Depois que você marca essa reunião, você vai fazer uma reunião institucional.
eu sou muito reticente em querer vender já nessa primeira reunião. Então, de fato, a reunião para você conhecer o cliente, ele te conhecer, você diminuir o senso crítico dele ali, todas as questões, né? E eu falo sem problema algum hoje. Se eu for fazer uma R1 com um cliente de 50 mil ou de 5 milhões, a minha reunião é praticamente a mesma. Algumas inserções ou outras diferentes, né, que o papo mesmo vai dizendo, mas a minha condução é a mesma. Né? Então é um processo que a gente vem desenvolvendo. Legal. E aí depois. É um método, né? É um método. É o método assessor do front? O método assessor no front, podemos. Mas assim, acho que o mais legal é assim, cara, tudo isso é estatística, né? Então, assim, pensa a boca do funil. Vai passando etapa a etapa até você conseguir o deal, né? O negócio lá embaixo, captação. ou o cliente. Então, quanto mais você abre a boca do funil, percentualmente, mais negócio você vai fechar lá embaixo. Exato, entendeu? exato. Essa é a ideia. E a conversão, ela é, vamos dizer, se você vai trabalhar com cold call, cara, sua conversão tende a ser mais baixa do que quem vai trabalhar por meio de indicação, que é a maneira, cara, isso daí não é achismo do Rafael, né? Cara, os melhores assessores que tem na minha equipe hoje, quando eu mapeio, cara, vão pegar todas as suas contas que você abriu no último ano. 80% delas ou mais vieram de indicação. E aí tem muito assessor que negligencia esse dado e faz o quê? Cara, em vez de eu aprimorar a maneira de pegar mais recomendações ou melhores recomendações, começa a querer fazer outras estratégias. Então, tem muito disso. Você conseguir visualizar o que está te dando mais resultado, pôr o pé no acelerador nisso daí e tirar o que não está dando resultado. Agora eu vou te perguntar aqui, para um assessor ser bom, quanto ele tem que captar por mês? Cara, você falar esse assessor é bom. É que bom envolve um conceito relativo, né? Mas vamos dizer. Cara, o assessor hoje, né, realidade de mercado que capta constantemente acima de R$1 milhão, né, de maneira líquida por mês, é um assessor bom. Por quê? Cara, então era bom. Então, um milhão por mês hoje então, 1 milhão por mês? Então, em um ano ele vai ter 12 milhões. 12 milhões, só que isso é uma constância. Agora, o assessor... o problema é o assessor montanha-russa, né, também. Tudo bem, vamos supor. A gente está dizendo de um cara que veio do zero. Agora, é que tem casos, quem já é um gerente de banco e vai trazer diferente. Esse cara que era gerente de banco, tinha uma carteira lá no private de 400 milhões. É diferente porque ele vai fazer uma carteira rápida, né? Se ele for bom, ele vai migrar. Se ele for bom, né, em tese, ele vai migrar, né? Então você está partindo de alguém que não era assessor, que está começando do zero, assim. 1 milhão por mês. Começando do zero, mas eu falo, Gustavo, que se você estender isso, porque eu podia muito bem falar, cara, um assessor bom hoje, você pegar, os top 10 assessores hoje na CAT, por exemplo. Cara, todos eles captam mais do que 2 milhões e meio, 3 milhões média mês. Tá, boa. Só que mais de 2, né? Ter constância é o que vai fazer o cara chegar lá. Então, por isso que eu falo, não quero ficar, vou vender sonho que você precisa captar 2 milhões. Cara, tem uma constância de 1 milhão que a captação de 2 ela vai vir. Esses são aqueles que o pessoal fica olhando assim, como ele conseguiu, né? Porque tem um outro fator também, cara. O dinheiro vai mudando de endereço, né? Então você também tem perdas, tem outras coisas que não necessariamente está relacionada à performance do cara. Pode acontecer, né? Exato. Mas assim... Pode ter clientes, carteira, que é, por exemplo, de empresa. Está em liquidez. Pode resgatar, entrar muito e sair por isso muito, que a captação, né, não é o melhor indicador para você falar do crescimento, né? Tem assessores hoje que estão se direcionando mais para a parte PJ e... Cara, eu acho um ótimo segmento, mas esse cara não é a custódia que vai falar se ele é um bom assessor. É o que ele consegue agregar naquela empresa. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. O assessor melhor ainda, ou bom, nesse caso, é aquele que capta bem ou aquele que consegue fazer um bom ROA nessa carteira. Vamos supor, o cara capta 1 milhão por mês, mas ele alocou só na renda fixa. Então, ele vai ter uma margem pequena. E o cara que alocou mais um produto que rende mais. Então, assim, o que você enxerga nesse sentido? Gustavo, eu não consigo desassociar a captação da receita. O assessor que mais capta, ele é aquele que mais gera receita. Tirando os casos, o cara que capta PJ na operação ali de liquidez diária, mas igual, o ROA dele não deve ser medido pela carteira, pelo serviço, pelo crédito que ele está fazendo ali com aquelas empresas. Pelo NPS também do cliente ou só pelo ROA? Porque tem um detalhe, né? É aquele famoso COI, né, Paulo? Também se você for olhar só para vender produto que dá receita, o NPS vai ficar zero. Mas olhando no lado da alocação, vamos lá. Se você... Cara, a assessoria de investimentos, ela é um business de distribuição. Então você tem que fazer a informação chegar no seu cliente. Sim. É um pouco diferente da atuação de uma consultoria, né?
apesar de serem linhas paralelas e que em vários momentos elas têm uma intersecção, se você está tendo uma captação constante, sua receita vai estar sempre aumentando. E outra, você vai estar ajustando o asset allocation desse cliente constantemente. Então, cara, bom, se a gente pega XP, Safra e BTG, o asset allocation para o cliente moderado agora em dezembro de 2025 e pega o de janeiro. Cara, tem muita discrepância. A gente estava com cenários diferentes do que está hoje. Então, a própria carteira do cliente teve alterações nesses asset allocations. Que ora foi feita via porte, ou ora foi feita a própria realocação dentro da carteira. Então, eu acredito que o ROA do assessor na parte de investimentos, se ele tem uma captação constante, ele vai estar gerando uma receita praticamente recorrente para ele. E aí, entra um ponto que eu gosto muito, que é você ter um modelo de atendimento para o cliente também pragmático. O que acontece hoje, muito assessor? O cara tem lá uma base, os assessores com custódias maiores, base de 150, 200 clientes. Cara, não dá atenção para os clientes, não tem uma periodicidade de reuniões, então faz reunião quando o cliente solicita só. Então, muito passivo, né? É muito passivo. Se você tem isso é o segundo pilar do que eu falo lá no Assessor no Front. Se você tem um processo de gestão da sua carteira, não é nem gestão de recursos, mas da sua carteira, eficiente e pragmático, cara, você não vai ficar passando mal de receita, você não vai ficar passando mal de indicações. Então, cara, você tem que ter ali, todos os meses, enviar o relatório para o seu cliente da corretora, conversar com ele, fazer uma reunião no mínimo a cada 3 meses. Então, isso daí vai gerar receita. Isso só de PJ1, né? Sem a gente falar dos outros segmentos. Muito bom. Galera, vamos colocar no descritivo do vídeo aí o endereço do curso para quem quer comprar assessor no front. Muito, muito interessante, isso aí, cara. Quem quiser saber mais como que acha? Vai no meu Instagram, rafael.assessornofront, e lá na bio tem as informações todas aí para me acompanhar. E também os conteúdos que a gente faz. Eu acho que o objetivo é pegar do que eu passo ali na semana também e trazer um pouco dessas análises do que aconteceu comigo na semana. Não, quero explorar mais várias questões aqui ainda, mas vamos girar o nosso bloco aqui. Bora. E começar o pitch ampulheta aí, né? Vambora? Simbora, então? Vamos ver se realmente o Rafael é bom de vender. Não, o cara é bom, velho. O cara agora é a prova, hein? Cara é mas bom. Agora é a prova, hein? Quando alguns assessores veem essa ampulheta aqui já começa a tremer, né? Não, cara? É isso aí. É o bullying da pimenta da vovó. Bora lá, produção. E aí, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco de Advisor Talks, batendo um papo muito legal aqui. Eu, Gustavo e Rafael Oliveira, sócio da CAT, e o cara que toca o baita de um projeto de formação de assessores, Assessor no Front. E agora chegou aquela hora, né, Gustavo? Chegou, vamos lá agora, veio no Front, de verdade, hein? Vamos ver então, porque o cara forma muitos assessores top aí, ele fala muito do pitch, da venda e tal. Agora chegou a hora, hein? Chegou a hora. Rafael, que é o seguinte, reforçando aqui, né? Em 1 minuto você vai vender a sua assessoria de investimentos aí. Ou assessoria ou assessor no front, né? Que você quer fazer o pitch aí? Você que escolhe, pô. Cara, vamos falar da assessoria de investimentos pro assessor. Então, legal, pra gente é como exemplo, né? Exato. Como diria o Gugu? Valendo! Valendo! Bom, assessor ou quem está querendo entrar no mercado financeiro, acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você está em uma profissão que, de fato, você tem liberdade de atuação, uma possibilidade de remuneração muito interessante. Mas o primeiro ponto que você precisa é saber se você está disposto a ter uma carreira de prospecção, uma carreira que você vai conseguir ajudar o cliente, e você ajudando o cliente, você vai conseguir se ajudar com seus objetivos próprios e pessoais também, com uma remuneração que você vai ter. Só que para isso você vai precisar de um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele vai vir de um escritório que consiga passar uma liderança para você de acompanhamento constante, dizendo o que você está fazendo de errado, o que você pode melhorar, e também te dando ali todos os direcionamentos para esse começo de jornada, né, ou se você está fazendo uma transição de carreira. E
nada melhor do que isso. Você tá com profissionais que tenham atuação no mercado. Mas foi bom. Foi bom, mas é pesado esse Não, mundo. mas o cara foi bom. Aí, palmas aí pro Rafael, né? O cara manda bem. Não olhei o tempo. Esse olhado, hein? Pô, esse 1 minuto, é quase 1 minuto aqui. Não, é 1 minuto. Certinho. É 1 minuto certinho. Foi duro certinho, de achar essa ampulheta aqui, cara. Essas ampulhetas foi achar lá na China. Tira. Eu queria uma ampulheta de Exato, 1 minuto. Não, quando a gente estava montando a estrutura do programa, né, em 24, no final de 24, a gente tava pensando, né, as coisas que a gente queria fazer, brincar um pouco com os convidados e tal, né, e aí teve o bolho de pimenta, que também foi difícil de achar o bolho, aí a ampulheta também, cara, eu já tinha achado uma ampulheta aqui no Brasil, mas não era a ampulheta que eu queria, aí eu consegui achar certinho com as facilidades que você tem hoje, né, cara. Os caras querem botar a taxa nas compras, mas enfim, isso aí, tem que arrumar, né, um jeito de trazer. Meu, a gente tava falando sobre muita coisa legal, assim, eu acho que eu queria só concluir um pouquinho ainda o papo do assessor no front. Aí a gente puxa aqui algumas novas temáticas, né? Uma coisa que eu queria falar contigo, né? Como você falou bastante de prospecção, abordagem e tal, como que você vê o marketing digital associado a essa questão da comunicação, do marketing do assessor ou da assessoria? Paulo, hoje acredito que o marketing é essencial para qualquer atuação que a gente está, principalmente numa atuação comercial, que é o caso da assessoria de investimentos. Então, primeira dica que eu dou para qualquer assessor, cara, você não precisa ser o influencer, o cara que vai ter um blog ali de comunicação diário, mas você precisa se posicionar. O cliente, ele está presente nas nossas redes sociais, e se você consegue ter, cara, você pode postar você chegando no escritório, você trabalhando, coisas simples, mas que você faça isso e passe um tom verdadeiro, você vai gerar mais autoridade. Então, eu falo para os assessores, cara, pega na reunião do Copom, cara, grava um vídeo falando do que aconteceu na reunião do Copom, posta no seu Instagram, se você não quiser postar no Instagram, grava um áudio e manda para os seus clientes. Então, esse posicionamento, que aos poucos o assessor, que às vezes é mais tímido, é importante, né? Como eu falei, você não precisa literalmente aparecer se você tiver um pouco de timidez, mas, cara, a rede social, hoje, ela é um veículo extremamente importante na assessoria de investimentos, eu acho que em qualquer atuação. É algo que eu... Opa. Coisa dos bastidores. Tá certo. Então, você estava falando, né, que é extremamente importante, né, na atuação dos assessores. Exato, a gente precisa... Se eu estivesse começando hoje, eu não fiz isso, né? Demorei muito para estar presente nas redes sociais. E que hoje a minha comunicação ela é voltada para profissionais, mesmo assim, me gera retorno de clientes, que vê eu falando de um assunto técnico profissional. Não existe essa, eu vou criar um Instagram profissional e vou ter um pessoal. Cara, rede social ela é uma rede única, né? Não adianta... Nossa, cara. Isso. Eu encontrei o cara que fala o que eu falo. Eu fiz uma gravação no dia da Expert lá, uma entrevista, junto com o Ian e tal. E aí eu falei assim, cara, nós não somos que nem esse pessoal que fica assim, não, aqui é o meu celular pessoal, meu celular profissional, meu Instagram pessoal, meu Instagram profissional. Eu falo assim, cara, esquece, não existe uma chave que você depois das 19 aperta o botão e você deixa de ser o Rafael profissional para ser o Rafael família. Nós somos um só, cara. Então cria um Instagram interessante em que você mescla questões profissionais com questões pessoais, porque essa é a realidade, é a vida de cada um, entendeu? Exato, o cara casa, vai passear e faz isso, depois ele volta, ele tem negócios, ele tem o cachorrinho, tem a festa da família, depois ele vai fazer um relatório do boletim XPTO e tal, e é assim a vida, né? Exato. É a realidade nossa. Eu falo que o ápice do assessor é quando ele tem a recomendação espontânea. Uma coisa é eu estar fazendo uma reunião de prospecção com você, e eu, com algumas técnicas, conduzi você a passar recomendações para mim. Outra coisa é você, no seu churrasco de domingo, recomendando o Gustavo e falando de mim para ele, falar, vou te passar o contato do Gustavo. Então, esse é o ápice, significa que você está fazendo um bom trabalho. Sim. Cara, se você está presente nas redes sociais, eu estou falando com você, Paulo, geralmente durante a semana é horário comercial. Se eu estou presente nas redes sociais, no fim de semana você vai estar tendo um ponto de contato comigo lá. Então você vai lembrar de mim e é mais fácil você me recomendar. Então, indiretamente, eu estou mais presente na sua vida até em outros momentos, que é quando você está em relacionamento, né, com outras pessoas. Então isso gera resultado e não precisa, eu acho que, ser nada de outro mundo. Tem assessor que já chegou para mim e falou assim, eu vou dedicar 2 horas por dia para isso. Eu falei, cara, não.
não precisa disso, né? Ou você contrata alguém para fazer isso para você, já que você quer ter uma inserção tão grande, ou começa no básico, vai vendo o resultado e fazendo aos poucos. Mas acho que é legal isso que você compartilhar, né? Você compartilhou um pouco, porque quanto mais próximo do natural, do real, eu acho que mais efetivo a pessoa é, entendeu? Um vídeo que o cara pega lá e grava ele mesmo, mesmo que não tenha uma luz, uma baita câmera, mas ele falando sobre um boletim X, ele pode ter um resultado muito maior do que um post de um vídeo de uma mega produção, entendeu? É. Aliás, eu já vi até algumas marcas falando sobre isso, eu estava lendo sobre isso há uns meses atrás, falando sobre posts feios, né? Assim como alguns posts têm ido para um lado cada vez mais natural e cada vez mais rápidos e mais próximos assim, de como uma pessoa faria ela mesma aquele post e não uma super empresa de produção, entendeu? Exato. É engraçado isso, cara. E assim, cara, pro assessor, o conteúdo ele tá no dia a dia, porque você não precisa parar às vezes para criar. Cara, você recebe uma carteira recomendada da corretora da atualização mensal. Em vez de você só mandar o PDF pro seu cliente, por que você não grava um áudio comentando essa carteira do que teve alteração? Ou faz um vídeo. O conteúdo está pronto, é só você ler e falar nas suas palavras para o cliente. Sim. Isso vai aumentar muito a absorção e autoridade, né, que o assessor tem também. Sim. E acho que assim, só para fechar um pouco aqui esse papo do assessor no front, a gente explorar outras questões, queria que você fizesse um resumo de quais são as grandes ciladas, né? Ou, tipo, quais são as principais, vamos dizer, falhas, ou os principais desafios, ou os caminhos que muitas vezes dão errados na vida do assessor, entendeu? Cara, acho que o primeiro, e muita gente debate comigo quando eu falo isso, assessor, você não deve fazer o que o assessor mais top, com maior carteira do seu escritório faz. Por quê? O cara que está lá com a carteira de 100, 150 milhões, ele não fez o que ele está fazendo hoje para chegar nesse patamar. E muito assessor quer se espelhar naquilo lá. Então você tem que se espelhar no que ele fazia quando ele estava no seu momento para chegar lá. E aí tem um distanciamento da realidade. Poxa, cara, você está no começo da profissão, você tem que ligar o dia inteiro. Se você está deixando de ligar em algum momento, porque o assessor de 150 milhões, ele está mais em reunião, falando com o cliente, com clientes. Você, assessor, não adianta, você não vai ter cliente para falar, você precisa buscar os clientes. Então, acho que esse é o primeiro erro, começar a se espelhar muito no que o assessor já top de linha faz atualmente. Tem que buscar a referência de quando ele estava no seu momento. Acho que esse é um principal ponto. Segundo erro, e esse é presente em 100% dos assessores que eu encontro, não querer abordar os seus contatos pessoais com medo de queimar cartucho. Eu vou esperar eu ter um pouco mais de maturidade no mercado para queimar cartucho, para não queimar cartucho. E para mim isso foi algo que me atrasou muito a minha carreira. Né? Como eu falei, eu comecei a atuar no meu networking, familiares, né, da minha cidade natal, quase 3 anos depois, e eu tinha esse mesmo receio. Só que se eu tivesse começado lá, cara, eu tinha evitado muita ligação fria. E no começo, gente, todo mundo que te conhece sabe que você é novo numa profissão. Então não precisa esconder isso de ninguém. Então, quanto antes você se mostrar para essa pessoa, ela vai ter uma primeira impressão de você como profissional. E se você não der certo o negócio agora, mas daqui 6 meses você voltar, ela vai conseguir acompanhar como foi sua evolução. Então é muito mais fácil do que ela gerar uma primeira impressão com você lá para frente. E às vezes, né, acho que esse daqui também é muito importante, você não precisa querer fechar negócio com todo mundo do seu ciclo pessoal. Não esconda que você está começando agora e às vezes vá atrás apenas de apresentar a forma de trabalho sua e pegar uma recomendação. Você não precisa do negócio do seu tio de 10 milhões. Mostre para ele o que você faz. Você tem a confiança. Leva um assessor mais experiente, que vai ter o lado técnico e a bagagem para balançar isso. Então você tem a confiança, né, do relacionamento, você leva alguém para... Então, não queimar cartucho. Cara, você que está começando agora como assessor, já vai na sua lista de contatos o quanto antes. O quanto antes. Tem muita gente que fala, né? Family and Friends, né? Exatamente, o Family and Friends. Né? Tem que começar. Tem que começar. E eu sou muito a favor do que? Você pegar a recomendação com esses caras. Não vá com o intuito, às vezes, de fechar negócio. Porque se você também ataca querendo só fechar negócio com esses caras, você vai trabalhar lá 2 meses, não vai fechar tantos negócios, e depois você vai ter que ir para a lista fria de novo. Sim. Então, buscar as recomendações é essencial. E aí, Rafa, mais alguma dica, assim, algum ponto que você percebe, cara, que falha muito? O terceiro erro é uma junção de tudo, que é não ter uma metodologia comercial. Por incrível que pareça, cada vez mais que eu converso com assessores e com escritórios, eles não têm um modelo de prospecção pronto.
E aí você pode ver os escritórios que mais têm crescimentos acelerados, que estão prospectando às vezes até pelo digital, não é que eles estão tendo sucesso pela entrada do lead, é o que eles fazem também depois que o lead está lá. E é isso que eu chamo de processo comercial. Porque a partir do momento que o cara que está fazendo pelo marketing digital, ele pagou para ter aquele lead, ele vai ser mais zeloso. Então ele vai construir um processo para converter esse cara. E às vezes o escritório que não depende de uma captação de leads, né, digital, ele às vezes deixa sem processo comercial. E aí acontece mais ou menos o que eu falei. Pô, eu cheguei no meu primeiro dia de assessoria, cara, toma o telefone, traz os clientes para reunir aí e fala o quê? Fala que você trabalha com investimento. Então tem que ter um processo comercial definido. Você consegue trazer bastante dessa prática sua e dessa metodologia para dentro da CAT hoje? Sem dúvida. É algo que a gente aprimora cada vez mais, né, o nosso processo. E assim, eu tenho os pontos de fraqueza meu em que outros líderes ali da CAT me complementam. Então a gente vai só potencializando e amplificando cada vez mais a nossa fonte de atuação. Né? Então, hoje você, além de você é assessor ou hoje só gestor? Hoje eu sou assessor, eu tenho carteira, sou líder da nossa unidade de Uberlândia, então responsável ali pela gestão, expansão da equipe também, e toco a área de CRMs e dados da empresa também. Então tenho esses mandados. Quantos hoje. assessores tem lá em Uberlândia? Em Uberlândia hoje nós estamos com uma equipe de 8 assessores. Legal, bacana. Inclusive você que quer ser assessor de Uberlândia, pode me chamar no Instagram aí. Cara, nossa, tá demais aqui. Tem muitos temas que eu gosto muito. CRM também, queria entender um pouco como é que se usa hoje. Muito importante. Como é que vocês usam CRM? Ou vocês usam alguma solução do Safra, uma solução própria? Conta aí pra gente. Hoje a gente terceiriza, né, a solução de CRM, a ferramenta que a gente utiliza. E a ferramenta é importante, mas o mais importante é a gente conseguir criar cultura de CRM, né? E CRM, ele é um palavrão não só no mercado financeiro, né? Acho que no mercado em geral. Mas só funciona se alimentar ele, né? Se não mas aí é que tá, porque é um processo de formiguinha, cara. Mas aí que tá, a alimentação hoje, ela é plausível da gente fazer via IA. Então esse gargalo a gente já está conseguindo eliminar. Boa. E, poxa, você pode pegar, você tem estudos aí da WZ, por exemplo, né, que mostram o incremento de performance que os assessores que mais têm aderência ao CRM têm. Então isso já é possível metrificar aqui até dentro do Brasil. Se os bancos usam, né? Porque a assessoria não vai usar. Exato. Né? Vocês podem falar qual plataforma vocês usam? Hoje a gente está usando a Magnet Customer. Ah, sim, do Davi. Davi já esteve aqui presente. Davi esteve aqui com a gente há alguns episódios atrás. Assim, é muito importante a gente estar criando o processo de como usar a ferramenta, né? Porque a ferramenta... Bem nichada para assessoria. Ela é nichada, isso ajuda muito em vários aspectos, mas, cara, ela só é uma ferramenta, igual o ChatGPT todo mundo tem acesso, mas tem gente que faz mágica usando lá, então O pessoal da AWZ do Felipe Medeiros tem um CRM também ou não? Eles só ajudam a implementar? Não sei disso. Tem um CRM? Legal. Logo mais ele vai estar aí também no programa com a gente, falando um pouquinho mais. Bacana, muito bom. É bacana você falar isso, cara, porque eu vivo muito isso no dia a dia, assim, né? Então, sei lá, às vezes eu participo de um evento... que nem vai ter agora, né? Tipo, o Advisor Talks. Vão sair 500 leads dali, entendeu? Que você faz com isso, né? O patrocinador, ele pagou para estar ali, então ele vai receber 500 leads no colo dele, entendeu? Tipo, e quem gera leads, cara, sabe que o quão custoso é você gerar um lead. Exato. Aí você entrega uma planilha com tudo pro cara, planilhado. Você sabe quem é o cara, onde ele mora, o que ele faz, qual é o cargo dele, qual a empresa, etc, etc. Você já tem um assunto em comum, porque ele foi no evento. Ele tem um assunto em comum, aí o cara faz o que com 500 leads, entende? Eu acho que é exatamente como você falou, não tem a ver com a plataforma, mas tem a ver com a metodologia. E aí, a CRM hoje não tem como a gente desassociar com o IA, né? O que consegue automatizar, e esse é o momento que a gente está, né, de conseguir tirar o máximo do esforço do assessor na alimentação do CRM. Sim. E aí depois, não adianta só ter dados, né? Uma coisa é você ter um banco de dados robusto, é o que você vai fazer com esses dados. Então, é o nosso desafio, como conseguir agregar valor e inteligência para o assessor e, consequentemente, para o cliente, que é quem vai estar munindo o cliente. E no nosso mercado, Paulo, a gente tem uma questão que o quê? O nosso assessor, ele é um autônomo, né? Ele é um sócio. Então, como a gente não pode falar, cara, você é obrigado a usar o CRM, a gente tem que conquistar ele, né, a usar o CRM. Tem que mostrar o porquê, né? Por quê? Então, quanto mais tempo a gente consegue fazer ele ficar dentro da plataforma e levar soluções assertivas, o engajamento aumenta. E o processo de resultado que o assessor vê no CRM, ele não é de curto prazo. Então, por isso que, às vezes, tem não querer usar o CRM. Né? Então, eu tinha um colega de trabalho meu aí, até recente,
eu começou a trabalhar comigo, tal, na área de expansão, o cara era cheio das planilhinhas, assim, né? Tudo lá, vou fazer ligação e tal, planilha. Eu falei, cara, joga essas planilhas fora, vai pro CRM, entendeu? Esse é um processo natural, tem que ter uma cultura disso, né? Até a pessoa desapegar ali das planilhas e assim, do meu contato aqui e tal, vai pro CRM. O CRM você consegue enriquecer dados com IA, você consegue fazer tarefas automatizadas, você consegue cruzar dados, você consegue tirar muito mais caldo da laranja dentro da plataforma do CRM. E, cara, pro assessor é muito importante, eu acho assim, CRM não é agenda, mas ele ajuda muito a gente lembrar os nossos compromissos, cara. O assessor, ele tem que fazer investimentos, captar, abrir conta, resolver, às vezes, problema operacional, falar de seguros, falar de sucessão, falar de holding internacional, câmbio. Cara, ele é um profissional plural. Se não tiver uma ferramenta que ajuda ele, esquece, ele vai ser um profissional meia boca. Ou, não vou falar meia boca, ele vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, eu tenho visto isso na prática. Muitos assessores com uma remuneração abaixo do que ele podia ter, porque ele não está conseguindo explorar os clientes dele da maneira mais efetiva, né? E você até comentou de planilha. Eu sou muito defensor, eu falo até do papel de pão. Cara, não importa onde você vai anotar informação, começa a ter o hábito. Pode ser no papel de pão primeiro, se você não tem um CRM. Apesar de que hoje tem CRM. Ah, meu escritório não tem um CRM. Tem cara, CRM gratuito hoje, cara. Gratuito. Quem não usa tem que falar, não uso porque eu não Eu quero. não quero, exato. É mais fácil assumir. E aí, Tem muita ferramenta. muita coisa, cara. No papel de pão também te ajuda. Mas você precisa ter a predisposição de começar a compilar essas informações. Aí você vai ver em uma semana que o papel de pão não vai dar, você vai precisar de uma plataforma. Sim. Não, é legal. Bora pro último bloco, então? Bora pra... Tá bom, a gente vai pro último bloco pra falar da bule de pimenta da vovó. Bule de pimenta da vovó. E será que ele aguenta? Será que ele não sei? Como diria o Marcos Saravalli, é de perder a amizade, essa pimentinha aí. É isso aí, pessoal. Vamos lá, próximo bloco. Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. Estamos aqui no nosso quarto e último bloco do Advisor Talks Podcast. Ter um prazer de receber hoje aqui Rafael Oliveira, sócio da CAT Investimentos, fundador e precursor do projeto Assessor no Front, formando novos assessores pelo Brasil todo, né, Gustavo? E agora chegou a grande hora, né? Estamos chegando no final do programa, último bloco, né? São perguntas um pouco mais quentes, né? Então, as provocações aí. Vamos lá. Mas você vai sair muito bem. Dá uma chacoalhadinha no bule da pimenta aí, da vovó. Cuidado, hein, porque já quebraram outro bule aí. Você que tá todo musculoso aí, malhando e tal, né? Tranquilo. Boa. Então vamos aqui uma pergunta acredito que você vai tirar de letra. Vamos lá. A consolidação do mercado é evolução ou o começo da perda de identidade das assessorias? Ótimo. Acho que tem muito a ver com o que a gente falou sobre consolidação do mercado que está acontecendo. E, né, como fundador de um escritório, hoje eu posso falar tranquilamente que as assessorias que não olham para processos, não olham para dados, para entregar a experiência para o cliente, consequentemente agregando valor para o assessor, de fato ela vai perder espaço para o mercado. Mas acho que assim como todo movimento de mercado a gente está vendo, né, a ascensão ali de crescimento das consultorias CVMs, o FII fixo dentro das assessorias, é óbvio que o crescimento das consultorias ele é muito maior percentualmente do que das assessorias, porque elas já estão começando agora, né, a tomar uma vazão um pouco maior, mas tem espaço para todo mundo. Acho que os modelos vão continuar existindo. Óbvio que a assessoria não vai ser dominante daqui 5 anos igual é hoje, mas essa consolidação é muito importante. O escritório está preparado. O assessor ele tem que estar atento para estar numa estrutura que vai conseguir dar essa preparação para ele. Acho que isso é o tudo. A questão do movimento lá de boutiques que a gente vinha lá quando eu entrei no mercado, que era o começo dos escritórios, você contava nos dedos quantos escritórios acima de 1 bi tinha, né? Não tá difícil ter espaço. Então,
os modelos aí de estruturas corporativas e assessorias com certeza vão continuar ganhando mais espaço cada vez mais. Não, boa. Muito bom, acho que saiu bem. Vocês fazem FII fixo lá na CAT. Ainda trabalham? não, ainda não. Hoje é 100% commission based, o modelo. 100% commission based pela questão do Safra, tá? Mas o Safra não tem ainda. Tá saindo do forno aí e é algo que a gente pretende trabalhar com os dois modelos. Sim, tá? eu acho que é ideal, né, ter as duas opções. E até pôr uma pimentinha, né, aí que... Opa, mais uma? Acho que tem mais uma aí. Falando Só botou duas. de fee based, uma coisa que, né, tira me tira do sério aí, né, o pessoal que usa o conflito de interesse para fazer um conflito de interesse, né, que é a questão do fee-based, né. Quantos escritórios aí, não, agora a gente só atua de fee-based, aí pega os clientes que não geram ROA, joga pro fee-based e os outros que geram muito ROA, não, vamos manter aqui porque é mais do seu perfil. Então vou jogar a pimenta, eu vou explodir a pimenta aqui. Então vai. Você não acha que, né, essa questão, essa mudança, né, recente de algumas assessorias, até de algumas plataformas, para incentivar o fee-based, não tem a ver um pouco com esse ato que a gente viveu nos últimos tempos, de juros altos, todo mundo indo para renda fixa, a grana caindo, então vamos estimular o fee-based, que é uma maneira de a gente estabilizar a receita do escritório. Eu não sei se essa é a motivação das grandes corporações, né? Mas... não digo, mas assim, eu senti um pouco disso em algumas empresas. Assim. Sem dúvida. Se a gente pegar, eu acho que o principal movimento foi ali 2023 para 2024, né? Que a migração de assessores para o fee-based começou a ser muito grande. Aí você pegava para ver ali os assessores. Pô, é o cara às vezes que tinha uma carteira de 10, 15 milhões, não conseguia performar mais comercialmente, ele migrava toda a carteira. E aí é que eu vi a questão do usar o conflito para cometer um novo conflito, né? Que é começar a pôr o cliente somente que não precisava. A consultoria, ela acaba tendo um pouco menos desse viés, né? Porque, cara, se eu atuo como consultoria, eu não tenho nem opção de ser comissionado, né? Mas eu acho que assim, depende muito. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu fiz uma reunião antes de vir para cá com uma cliente, cara. Cliente médica, tá terminando a residência e ela falou, cara, nos próximos 2 anos eu vou viajar, depois quando eu voltar, no ano que vem eu vou voltar a fazer residência. O patrimônio dela não vai crescer, ela está no patrimônio hoje todo de liquidez e ela veio com a dúvida. Minha irmã é atendida por uma consultoria, eu gostei do modelo, tudo. Falei, cara, você acha que faz sentido para você mudar para uma consultoria ou para um fee-based? Aí no fim ela falou consultoria, mas era um fee-based, né? Faz sentido para você, né? Sua carteira hoje está praticamente toda liquidez, você vai precisar. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que é um momento que... O cliente já está perguntando, o cliente está sabendo, assim, é isso? Porque é difícil o cliente saber, né? difícil, né? Mas assim, Mas a exceção da exceção. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Às vezes você fala assim, em nome do guarda-chuva da transparência, muda pra cá, mas na verdade é uma cilada pro perfil dela. Exato. No fim das contas, cara, acho que o resumo da ópera é os dois modelos de remuneração podem coexistir e vai ter cenários em que para uma pessoa o fee-based vai ser mais interessante e para outras o commission-based vai ser mais interessante. Exato. Acho que na verdade o mais transparente possível vão ser as casas e os assessores que jogarem essas cartas na mesa e mostrarem para o cliente que ele está ali para conseguir um melhor resultado e otimizando a grana do cliente, entendeu? Exato. Acho que esse cara que faz isso, que trabalha um bom relacionamento, ele não simplesmente está focado no resultado, ele leva o cliente junto com ele para onde ele for, entendeu? Com certeza. E tem o lado da informação. Tem poucos clientes, mas existem, né? Uma minoria que já vem perguntar. Isso é porque está subindo o grau ali de entendimento, de informação dos clientes. E eu acho que isso é muito positivo. Quanto mais informado o nosso cliente está, mais à tona o nosso mercado vem e é bom para todo mundo. Sim. Né? É que cada um bate nesse quesito de acordo com o viés, né? Então você pega lá os pioneiros lá do Commission Based, eles falavam o quê? Cara, vai falar em transparência, vai falar em independência, vai falar vai falar disso, entendeu? Então assim, cada um meio que defende o seu lado ali. Do mercado, por exemplo, 2017, eu acho que ainda era bastante ações. Ainda era aquela transição de boutique para fundos, como se fosse um shopping center de investimentos. Né? Mas antes disso ali, a gente entrevistou já aqui muitos assessores que era só renda variável. Era só mercado de ações. Né? Então era...
E hoje o mercado já vem para essa evolução, consolidação, né? Cada vez mais para mais serviço completo, patrimonial, do que só falar de um produto em si, né? O custo, eu acho que é a última coisa que o cliente tem que olhar. Se eu estou pagando muito na consultoria, pago muito no Fibase, ou eu pago muito no commission. Porque quando a gente já falou um pouco antes de começar aqui, né? Que a gente tem várias atuações hoje dentro do mercado, com certificações diferentes, mas que caminham com muita intersecção em vários momentos, né? E aí, às vezes o cliente ele não gera receita na parte de investimentos no commission, mas você está fazendo um puta trabalho para ele na parte de wealth, gestão patrimonial, seguros, enfim. Então, tem que olhar todos os lados. Eu acho que o custo do cliente no final tá com um bom profissional ou um mau profissional. É a questão do fundo 2 com 20, né? Se você tá tendo um fundo com 2% 2% de taxa de administração e 20% de performance, cara, se ele tá te entregando retorno no longo prazo, beleza, não tá caro. Né? Então não adianta a gente olhar que o fundo, às vezes, de 1% de taxa é melhor do que o 2%. Então, o custo, acho que é a última linha. Tem que ver o contexto todo. O contexto, exato. Rafa, aproveitando, cara, a gente estava falando de modelo, de remuneração e tal e tudo mais, e na tua visão, como é que você está vendo essa questão do avanço brutal da PJ2 nos últimos anos, cara? Cara, finalmente está se popularizando cada vez mais e o assessor entendendo a importância de atender como um todo, né? Ser, de fato, ali, atuar nos pilares de planejamento financeiro do cliente. E na prática, investimentos, ele é uma ponta da vida do cliente. Às vezes você dá uma carteira, está rendendo esse ano 20% ao ano para o cara, mas ele está com uma puta defasagem tributária ali, você não consegue conectar um cliente para ele, tudo que ele está ganhando ali no investimento, ele está perdendo do outro lado. Então, o assessor, de novo, ele precisa ser generalista. Ele não precisa ser o expert em renda variável, renda fixa, não precisa ser o expert em seguros, não precisa ser o expert na parte de PJ, mas ele precisa caminhar em todas essas questões e aí identificar a oportunidade para chamar os especialistas do escritório dele. Por isso que é importante ter um escritório com estrutura para poder entregar soluções também para o cliente. E aí, muito assessor fala, minha remuneração não tá boa, vou mudar de modelo, tudo. Cara, será que você está tendo a atuação que o seu cliente espera, né? Quando fala de um profissional ali, um advisor, né? Talvez tenha esse desencontro ainda e o assessor está muito ali batendo no bater CDI. Não é isso que o cliente espera, né? Principalmente cenário de taxa de juros alta, né? E como é que vocês trabalham com isso lá na CAT, né? Com essa parte de seguros, plano sucessório, consórcio, como é que vocês lidam com isso lá? Bom, um dos pilares da CAT sempre foi a atuação via ecossistema, né? Então, desde a fundação ter um ecossistema completo de todas as soluções. E um ponto que me chama muito a atenção é ter profissionais nas áreas dedicadas. Muitos escritórios que eu vejo, às vezes pega, cara, Gustavo, você é um bom assessor aqui, você vai tocar nossa área de seguros. Não, lá a gente tem profissionais focados e com atuação já de longa data na área. Eu acho que isso traz uma conversa bem mais assertiva para o cliente. E para o assessor, tem 2 pontos. Eu acho que ele precisa ter uma mistura ali para ele conseguir levar a informação para o cliente. Ele ter um educacional desses produtos. Né? Ele precisa saber que o DIT do seguro de vida tem essa e essa peculiaridade. Às vezes não, mas ele precisa saber o mínimo para, quando o cliente falar que tem um seguro, ele entender se aquilo lá faz sentido, se é uma oportunidade ou não, para levar a conversa. Né? Que é a mesma coisa de ações. Acho que você não precisa saber qual ação vai subir ou cair, mas levar a conversa. Né? Não, eu vi uns meses atrás, eu tinha visto um estudo, agora eu não lembro de quem que foi, mas eles fizeram uma pesquisa com brasileiros e, cara, parece que pouco mais de 60% das pessoas não sabiam que tinham um plano, não sabiam se era VGBL, PGBL, não entendia a diferença, etc, etc. Eu fiquei assim de cara quando eu vi esse número, né? Fala assim, como é que o cara tem um plano, né, previdenciário e tudo mais, e ele não consegue entender nem as diferenças entre eles, entendeu? E aí a gente parte para as outras áreas da vida do cliente, né? É a mesma coisa. E assim, é um fato, né? A rotina cada vez está mais corrida para todo mundo.
quanto menos intersecções você tem na sua vida, melhor. Então, quanto mais o cliente consegue centralizar a conversa num profissional único, fica mais fácil. Sim. E aí, na minha visão, o assessor tem que ser proativo. Você não tem que esperar o cliente vir falar, tava pensando, ouvi falar de seguro. Não, cara, você que tem que ter um processo que você vai falar da parte, né, sucessória, na parte de proteção financeira do seu cliente em algum momento, na parte de aquisições, que aí entra o planejamento financeiro, e entra a parte de dados, CRM. Então, poxa, se eu consigo captar todas as informações do planejamento financeiro do meu cliente, como que eu vou, na empresa, armazenar isso e fazer um processo que ao longo da vida do cliente eu vou conseguir dar toda essa estrutura? É muito do que a gente faz, né? E a gente, felizmente, tem sido muito assertivo. A gente pega hoje os nossos resultados, assim, mesmo assessores, né, que às vezes têm carteiras de investimentos pequenas, eles conseguem levar soluções que remuneram o cliente bem, porque às vezes são negócios grandes que ele faz, e consegue dar uma estabilidade financeira mesmo no começo da profissão. Quando eu entrei, não tinha. Então, eu precisava fazer a carteira, para minha carteira, dar uma remuneração para mim. Hoje, se você faz um atendimento 360, visando o planejamento financeiro, no primeiro ano, o assessor ele pode já estar, entre aspas, feita a transição financeira dele, né, para a profissão. E alternativos vocês fazem? Alguns investimentos alternativos? Muito pouco. A gente opta mais por... quando a gente fala de investimentos, na verdade, a gente faz tudo safra, né? Tá. E felizmente, cara, faz 5 anos que eu escuto isso e eu vejo o tanto que isso é importante, ainda mais agora, né? Ser muito diligente, não precisa ser ainda nos alternativos, né? Pode ser nos tradicionais mesmo, né? A gente vê aí o cenário de crédito privado, como é que tá, vários problemas que andam tendo e, cara, felizmente a gente não passou por nada disso dentro do Safra, pela diligência também, que não deixa chegar nem dentro da prateleira, muito menos pro assessor. Então não é que a gente não tenha produtos, a gente tem todos os produtos, mas a régua é um pouco mais alta e isso, no momento de estresse, o cliente vai agradecer a gente também. Né? Boa. Cara, acho que muito gentil aí a presença do Rafael. Muito aprendizado. Muito hoje, aprendizado, cara. acho que para vários assessores que estão assistindo, né? Mas assim, a gente... Eu tava falando um pouco com o Rafael aqui antes e tal, né, da nossa missão do Advisor Talks, trabalhar muito como um hub de conhecimento, ter as iniciativas nossas aqui do podcast, tem os eventos. Agora no planejamento de 26 a gente vai começar a trazer alguns cursos de alta performance também, tá? Não só para assessores, mas pensando muito na convergência, né, daquilo que eu já falei contigo. A gente acredita muito nesse processo, né? Pô, tem que romper um pouco essas barreiras, né? Eu sou planejador, sou gestor, sou assessor, sou isso, sou aqui, sou consultor, sou analista. Cara, todo mundo ali contribui de alguma forma para que todo o processo, né, do ecossistema financeiro ande, né? Então a gente tem que pensar em conjunto. A gente tem que ter uma mente menos competitiva no sentido negativo e tem que pensar mais nessa convergência, entendeu? No final tá todo mundo no mesmo barco. Se a gente trabalhar para que esse mercado cresça, todo mundo todo mundo ganha, entendeu? Eu acho que até queria aproveitar esse gancho e falar assim, cara, como é que você vê o assessor amanhã? Você acha que essa profissão está em transformação? Sem dúvida alguma, né? Constante transformação. Já vivi algumas transformações dentro dela, né? O Gustavo falou, né? Da parte de renda variável, né? Depois dos investimentos como um todo, a PJ2 e nós temos a IA aí, né? Todo mundo fala, né, da IA e de fato não é só falar, tá todo mundo utilizando, né? Algo que, assim, nossa conversa, uma das prioritárias que a gente tem é sobre esse assunto. E se você não tiver próximo do seu cliente, se você não tiver um relacionamento, acho que esse é o futuro do assessor, né? A gente vai replicar muito ali do que o mercado americano traz. E se você pega ali as experiências, né, de advisors, de décadas de experiência, eles estão há alguns anos na frente, né? O que está acontecendo lá, né, vai acontecer daqui a uns anos. E uma única coisa que não muda é o relacionamento, né? Ter a proximidade. Sim. E é muito gratificante. Quem às vezes está começando a profissão não tem isso ainda, mas, cara, é muito bom pegar clientes que há 8 anos começaram comigo, eu estou abrindo conta dos filhos agora, que estão já ficando maior de idade, então é muito gratificante isso também, né? O cliente que vira amigo, né? Vire amigo do seu cliente antes que o amigo dele vire o assessor. Essa é boa, essa é a mensagem final, hein? Essa é a mensagem final. Rafa, obrigado demais de coração aí, ninguém sabe o tanto tempo que levou pra gente conseguir marcar essa conversa. E muito agradecido mesmo, cara, toda coisa que você compartilhou, todo conhecimento que você compartilhou aqui, entendeu, galera? Dá o like aí, curta o canal, segue lá o Rafael. Como é que é? Passa de novo aí teu canal.
@rafael.assessor no front, pode seguir lá tem o link também para o YouTube, para todos os canais aí, e tem meu WhatsApp, pode me chamar lá, a gente bate um papo também. Cara, acho que é importante, galera, dar o like aí, comentar, muito curtir, importante. Compartilhar, porque, outros assessores que podem estar no começo da carreira podem se beneficiar muito de tudo isso aqui que foi compartilhado, um conteúdo de altíssima qualidade e gratuito, né, pessoal? Então, dá uma força aí, dá um like. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gustavo, aí pelo convite. Podem contar comigo. É isso aí, obrigado a todos vocês aí. E para você que ficou até a gente, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio do Advisor Talks Podcast.